Bom dia, bom dia, com alegria. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Esteja em todo o tempo falando com Deus, buscando a Deus. Se enche da presença do Senhor. Sim, se enche da presença do Senhor. Fale com Deus. E nessa sexta-feira linda, abençoada, do dia 10 de janeiro de 2025, o Senhor nosso Deus trouxe o pão diário no livro de Gênesis, princípio da Bíblia, capítulo 22, dos versículos 1 ao 5, mas eu quero enfatizar o versículo 5. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes, que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Versículo 5, e preste bastante atenção. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Glórias ao Senhor por este verso, por esta passagem, pela palavra de Deus, onde Abraão estava sendo severamente provado, mas buscava ser aprovado na provação de sua fé. E este verso 5 mostra o quanto Abraão tinha fé. O quanto Abraão tinha fé. O quanto Abraão sabia sobreviver e viver uma prova. O quanto Abraão reconhecia que estava sendo provado. Primeiro, no versículo 5, Abraão pede com que os servos, com que o jumento, pede que tudo fique para trás. Somente ele e Isaque subiriam ao Monte Moriá. No verso 5, Abraão deixa claro que ele e Isaque estavam indo adorar a Deus. Adorar a Deus. E no verso 5, Abraão diz que ele e Isaque voltariam. Ou seja, ele sabia que era somente uma provação e que nenhum mal iria acontecer a eles se ele agisse na fé. E a fé carrega a obediência a Deus. E o que eu quero dizer a você com isso? Em meio à provação, viva pela fé, obedecendo à voz de Deus. Faça o que Deus te manda fazer. Em meio à prova, apóstolo Tiago diz que nós temos que suportar com gozo, com alegria, as provações. E às vezes você tem feito o contrário. Em meio à prova, apóstolo Tiago, Paulo escreve aos Romanos que nós temos que perseverar no Senhor. Porque a perseverança produz em nós experiência, esperança.
Será que você tem perseverado em Deus ou quer desistir? Mas Abraão perseverou. Abraão foi até o fim e com o intuito de que aquele sacrifício fosse adorar a Deus. Mas ele sabia que o seu coração adorador, o coração adorador de Abraão, não permitiria que nenhum mal os acontecesse. Ele sabia que eles iriam voltar. Mas o interessante é que em meio à prova, Abraão pede com que tudo fique para trás. Os servos, o jumento, tudo. Só ele e Isaac sobem. E aqui eu quero deixar a você uma mensagem impactante. Em meio à prova, você não pode envolver pessoas, recursos, nada. Em meio à prova, é você e Deus. Sabe por quê? Abraão provavelmente deixou jumentos, deixou servos para que ele não desistisse daquele processo. Deixou servos, deixou jumentos para não mudar o propósito, não ter confusão no propósito. Porque de repente ali naquela hora de colocar o seu filho no altar de sacrifício, ele poderia facilmente, eu vou trocar o meu filho por um servo desses. Não, Deus pediu Isaac como sacrifício. Mas às vezes, se você envolve muitas pessoas, você faz confusão daquilo que Deus quer para você. Para de ficar dividindo a sua provação com pessoas. Para de ficar compartilhando as suas provas, aquilo que você tem enfrentado com pessoas. Porque facilmente você pode ouvir ruídos de comunicação. Abraão, porventura, deixou os servos para trás porque facilmente os servos poderiam dizer assim: Abraão, você acha mesmo que Deus pediu o seu filho no altar? Abraão, você vai continuar obedecendo? Durante as provações, facilmente nós podemos ouvir ruídos de comunicação. Se nós ficarmos compartilhando as nossas provações com pessoas, as pessoas podem facilmente dizer assim: você acha mesmo que merece passar por tudo isso? Você acha mesmo que servir a Deus está adiantando? Está entendendo as falácias do diabo? Facilmente as pessoas podem te fazer desistir de estar na presença do Senhor. E olha, Deus ele disse a Abraão: Abraão, ande na minha presença, sê perfeito. Abraão deixou aqueles servos ali para não ouvir ruído de comunicação, para não usar de recursos para desistir. Que às vezes ele usaria recursos e desistiria, ouviria, mudaria o propósito. Abraão também não levou os servos porque não queria que os seus servos tivessem a fé abalada. Você conhece seu nível de fé? E Deus não permite que você passe por provação nenhuma que não possa suportar. Mas olha, às vezes você ficar compartilhando suas provações com pessoas de níveis de fé mais abaixo que o seu, você pode abalar a fé dessas pessoas. Do tipo, você, uma pessoa cheia de fé, passando por provação, compartilha com alguém que o nível de fé está engatinhando, está no início. Aquela pessoa olha e fala: eu não vou servir a esse Deus. Olha lá, aquela mulher serve, é uma mulher de Deus e passando por tudo isso. Porque existem aqueles que vão servir a Deus somente para que não passe por problemas. Ignorantes são débeis na fé.
Porque todos nós, todos, quem crê, quem não crê, passaremos por lutas, por aflições. A diferença é que as lutas na vida daquele que crê são provações. As lutas na vida do que não crê são pagando preço. Sim, nós precisamos entender isso e não ficar compartilhando, porque nós podemos facilmente abalar a fé das pessoas. E olha, Abraão também não quis que o jumento subisse porque ele poderia confundir o cordeiro com o jumento. Às vezes ele nem viria o carneiro logo adiante, no meio da moita de capim, e assim colocaria o jumento e não obedeceria à voz de Deus. Porque Abraão, quando levanta o cutelo para sacrificar Isaque, ele ouve a voz dos céus: Abraão! Abraão! E logo adiante ele enxerga um carneiro. Portanto, não envolva pessoas, recursos, nada nas suas provações. Nada, absolutamente nada. Porque o Senhor está vendo todas as coisas. O Senhor está cuidando de todas as coisas. E Deus te fortalece a peleja. Deus te capacita a peleja. Ele já promoveu o livramento e a saída. Tá logo ali adiante. É só você viver pela fé, obedecendo a Deus, andando segundo a vontade dEle, sem envolver as pessoas, sem ficar compartilhando. Somente ore, somente busque. Se tiver que dividir com alguém, divida com um homem, uma mulher de Deus, que vão te fortalecer por meio da palavra. Mas não compartilhe com aqueles que são usados do inimigo para fazer com que você desista de andar na presença e de buscar a perfeição. Assim como Deus disse a Abraão, o Senhor me usa para dizer a você: ande na minha presença, sê perfeito e verás a glória. Fecha os teus olhos, dobre os teus joelhos que eu vou orar com você. Vai para um cantinho, tira esse momento para oração. Ah, Senhor Deus, amado Pai, Deus tremendo, Deus bondoso, Deus soberano, Criador dos céus e da terra, majestade. Jesus, manifeste o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia sobre nós. Nos enche com a tua presença, papai. Derrama, Senhor, sobre a nossa vida, Deus, a tua presença. Que nós possamos em todo o tempo continuamente andarmos na tua presença e buscarmos nos aperfeiçoar em Cristo Jesus. Forja, Senhor, o nosso caráter no Senhor. Sim, Deus, vai moldando, vai transformando. Deus, nos guarda, nos livra de todo mal, sê conosco no dia de hoje. Deus, que o Senhor coloque anjos ao nosso redor, guardando cada ouvinte do pão diário, dando livramento, livrando de todo mal, de toda enfermidade, de tudo que não provém de ti, Senhor. Em nome de Jesus, sê conosco, Pai. Amém, amém. Que você tenha um dia abençoado, cheio do mover de Deus. Compartilhe esse áudio com seus amigos, com seus familiares. Inscreva-se no meu canal no YouTube, Pastora Poliane Ribeiro. Tenha um dia de paz.